e tá bem legal aí, né? A gente fez um material bem bacana, tá bom? Liris, passei o bastão para você. É isso aí. Então, a gente vai primeiro, né? Eu queria saber de vocês que estão assistindo se tem alguma gestante. É só fisioterapeuta? Podem Eu sou falar. gestante. Ah, que bom! Você está de quantas semanas? Amanhã eu entro na 20. Legal, tá num período ótimo para começar o trabalho de períneo. Pelo menos saindo dessa aula hoje, você vai ter uma tarefa de casa para fazer. É muito legal, vou te passar, tá? Deixa eu te perguntar, como você é gestante, você já tinha ouvido falar em períneo? Já tinha sim. E como é que você ouviu falar sobre períneo? Eu fiz uma formação em ginecologia natural, na verdade, então eu já, enfim, entendo um pouco sobre o corpo da mulher, assim, e, enfim, já li sobre, né, tipo, o períneo é a parte que tem que preparar para não ter a laceração, é mais isso que eu sei, mas, assim, não sei muitas informações sobre, ou sobre o que fazer com ele. E a laceração te dá muita preocupação? Não, na verdade não. Eu acho que eu vou conseguir me cuidar, assim, para isso, sabe? Muito bom. Essa E aí a gente tem... Liris. A nova Oi? geração também, essa nova geração já vem com mais respaldo ali, para não ficar tão... né? A Tiana também é gestante. Que legal. Então, a gente tem a Tatiana, que está de 34 semanas, e a Laís, que está de 32 semanas, que já estão mais aí nesse finalzinho, né, da gestação, realmente nesse período de que a gente chama, que é um período que você vai se preparando para o caminho do parto, né? E aí, então a gente tem duas condições aqui. A gente tem uma gestante de 20 semanas, uma de 32, uma de 34, né? A de 32 e 34 estão na mesma situação, né? Que a gente pode chamar, e as duas podem conduzir da mesma forma esse cuidado com o períneo nessa fase, né? Eu não estou conseguindo ativar o mudo aqui, porque... Ativar o mudo. Estou fazendo. Então tá bom. Ótimo. Só para não atrapalhar, porque senão às vezes entra um som de fundo, atrapalha quem está assistindo, né? Quem quiser Então, falar, pode abrir o microfone, tá, gente? Que eu fechei todo. Primeira coisa muito importante, que é uma coisa que eu discuti com a Sandra antes dessa oficina de hoje, que é a informação, né? Que, infelizmente, a informação que é do que é a região do períneo, do que é a vagina, né? Essa região que a gente chama de períneo é que fica entre a vagina e o ânus, aquela pele que fica entre a vagina e o ânus. E os músculos do assoalho pélvico, esse nome gigante, né? Assoalho pélvico, é tudo que está em volta, que tem a capacidade de fechar o xixi, de segurar o xixi, o cocô, né? Segura os órgãos pélvicos. Durante a gestação, ela é importante porque ela também ajuda a segurar o bebê, essa musculatura da pelve, né? E durante o parto, o bebê vai passar por esses músculos do assoalho pélvico. Popularmente, a gente chama a região íntima de períneo, porque é mais fácil a mulher já ter ouvido falar em períneo. Períneo eu sei onde é que é. Mas às vezes não sabe que períneo é aquela região que divide a vagina do ânus. Então, essa informação básica, ela é a primeira informação que chega para as mulheres para conhecer a região do períneo. A partir dessa informação, da onde fica a região, qual é a função desses músculos, que é sustentar os órgãos, da continência urinária, fecal, de flatos. O que é incontinência urinária? É quando você
consegue, né? Oi, Ju, tudo bom? Que bom te ver. É quando você consegue, né, segurar o xixi quando você está com vontade, que você não perde xixi quando você vai para o banheiro, por exemplo. Eu sinto vontade de fazer xixi, eu tenho que correr para o banheiro, mas não escorre xixi, né? Quando espirra, isso mesmo, Ana Paula, quando espirra, quando tosse, quando faz um esforço físico de carregar peso, de agachar. Tem mulheres que, quando fazem academia, perdem xixi, né? Quando correm. Às vezes, essa perda de xixi é um pouquinho só, molha só a calcinha. Às vezes, ela é maior, ela molha a roupa por fora. E isso traz muito constrangimento. E a gente tem mulheres novas, urgência, isso mesmo, Carla, urgência, eu vou falar um pouquinho de urgência também, porque a urgência é muito comum na gestante, tá? Então, o que acontece, né? Quando você faz um esforço físico, essa carga nessa musculatura do assoalho pélvico, né? Ela vai enfraquecendo essa musculatura. Outra questão importante, toda mulher que faz força para fazer cocô acaba fragilizando os músculos do assoalho pélvico. Então, só o fato de você, né, às vezes está mais constipado e fazer força para fazer cocô acaba deixando essa musculatura mais enfraquecida também, tá? Então, essa informação da onde é a região do assoalho pélvico, para que serve para segurar o xixi, para segurar o cocô. Quando o cocô, ele tem algumas mulheres que me relatam assim, Liris, olha, eu não perco xixi, mas, por exemplo, às vezes eu evacuo, eu sinto que não sai todo o cocô. E aí, logo depois que eu já me limpei, às vezes acontece de eu perder um pouquinho na calcinha, porque fica um restinho de cocô ali que não sai, mas às vezes eu faço esforço e suja a calcinha. Então, essa é uma queixa que eu percebo também que é uma queixa comum no pós-parto. Então, às vezes, tem a queixa da incontinência urinária na gestação. No pós-parto, a incontinência urinária, ela pode ser comum nos 3 primeiros meses. Às vezes, ela passa, mas às vezes fica esse sintoma do cocô também, dessa perda de fezes. E a perda de flatos, o que é? Você sente vontade, né, de soltar um pum e você não consegue segurar, né? Então, a gente fala que tanto perder xixi quanto essa coisa do cocô e do flatus já mostra um sinal de fraqueza dos músculos do assoalho pélvico. A urgência miccional, que é essa vontade de ir para o banheiro e ter que correr para fazer xixi, que a gente chama, eu estou com uma vontade urgente de correr para o banheiro, se eu não for para o banheiro agora, eu não consigo segurar. Ou tem mulheres que, assim, toda hora vão no banheiro, porque sente essa vontade, às vezes não consegue segurar 1 hora sem ir ao banheiro, tá? Então, isso é um problema dos músculos que sustentam a bexiga também. Quando os músculos estão fracos, a bexiga desce e aí dá mais vontade, tá? E também porque tem a ver com o comportamento. Então, às vezes, mesmo que a bexiga não esteja cheia, só o fato de você, assim, do tipo, eu começo a ir no banheiro, a minha bexiga se acostuma com esse comportamento de eu estar indo ao banheiro quase toda hora, e a bexiga da gente, ela é comportamental. Ela se adapta a esse comportamento. Então, mesmo que você não esteja com a bexiga cheia, você passa a ter vontade de ir no banheiro. E a gente precisa começar a observar e inibir essa vontade para a bexiga conseguir segurar um pouquinho mais de tempo sem ir no banheiro. Esse problema de ir no banheiro, muitas vezes, acaba afetando muito a qualidade de vida. Porque, por exemplo, tem pacientes que, em todo lugar que vai sair de casa, já se preocupa se tem banheiro perto ou não. Porque e se eu sentir vontade? E se eu sentir vontade e não tiver um banheiro? Eu não consigo segurar. E, às vezes, de maneira preventiva, ela coloca um absorvente, tá? Eu já atendi gestante com perda urinária importante
que usava absorvente na gestação porque não conseguia segurar o xixi, realmente. Então, quando vinha essa vontade de fazer xixi, o peso do bebê em cima da bexiga, né, ficava cada vez mais difícil ao longo da gestação para ela segurar essa vontade urgente de ir no banheiro, tá? Essas dicas que eu estou falando para você, eu levei a informação do que é o períneo e já orientei vocês a reconhecerem na história de vocês esse probleminha do xixi, ou de que tosse, espirra, repete xixi, ou porque faz algum movimento de carregar um peso, de fazer um esforço físico, né? Eu estou bloqueando aqui o som para não atrapalhar. E aí já percebe que tem uma perda de urina nessas situações, né? O fato de você ouvir a história, pensar que você pode ter esses sintomas, já é uma forma de você se observar e começar a mudar os seus hábitos, pelo menos prestar atenção. Então, comece a observar se tem algum fator que leva você a disparar a vontade de fazer xixi. Uma dica, às vezes, né, você sobe o elevador do seu apartamento, né, chega na sua casa e vai no banheiro. Então, às vezes, só de você subir o elevador já dá vontade de ir no banheiro, mesmo que você não esteja com a bexiga cheia. Como se a bexiga tivesse entendido que só o fato de você ter subido o elevador já começa a dar vontade de ir no banheiro. Um outro fator é quando você coloca a chave na porta, parece que já dispara essa vontade urgente de ir no banheiro. Outra situação que é comum também, por exemplo, ela não estava com vontade de ir no banheiro, tá? Pegou o carro, na hora que ela começa a dirigir, fala, nossa, e se eu tiver trânsito, parece que a bexiga já começa a ficar nervosa, só dela imaginar que vai estar no trânsito e não tem banheiro para ir, né? Então, a gente começa a observar quais os comportamentos que dispararam essa vontade de fazer xixi. E aí, na situação desse comportamento, a gente vai começar a fazer uns exercícios de períneo para, pelo menos, prolongar o tempo entre uma micção e outra, tá? Para você não ir toda hora no banheiro, né? Uma coisa assim, tem muitas mulheres, na gestação não é comum, tá? Porque as mulheres no comum na gestação, elas não conseguirem segurar muito tempo, e muitas vezes. Mas tem muitas mulheres que seguram muito tempo o xixi, que passam, às vezes, mais do que 4 horas sem ir ao banheiro. Isso também não é bom para a bexiga, tá? Por que não é bom para a bexiga? Porque o xixi está ficando muito concentrado, você vai tensionando cada vez mais o músculo do períneo, do assoalho pélvico, para segurar essa bexiga, esse xixi. Aí, quando você senta para fazer xixi, o xixi demora para sair. E, às vezes, a bexiga ficou distendendo muito, ficou enchendo muito de xixi durante todo aí o seu dia. E aí, na hora que a bexiga tem que contrair, que você senta no vaso para fazer xixi, a bexiga não contrai tudo. Então, não sai todo o conteúdo do xixi de dentro da bexiga. E esse conteúdo que fica ali, daqui a pouco você vai no banheiro de novo. Então, não é um xixi eficiente, porque a bexiga não está contraindo, porque ela distendeu muito, ela encheu demais. Então, o ideal, até para a gente ter uma boa saúde renal, é a gente ficar ali entre 3 horas e meia sem ir ao banheiro. Por que eu digo saúde renal? Porque quando a bexiga está muito cheia, pode acontecer de ter refluxo pelo ureter que vai até o rim. E aí, você imagina, tem infecção de urina, já tem essa fragilidade de retorno, né, do xixi pela ureter, então isso pode ser um fator que pode levar a uma infecção renal mais grave, não só uma infecção urinária mais localizada na bexiga, tá? Então, observem isso também. O que acontece, né, quando você tosse, espirra, o períneo ele tem que contrair rápido. Então, você vê, olha, um períneo saudável, nem sempre ele vai estar saudável numa condição sem estar na gestação. Porque, às vezes, esses problemas do xixi, de tossir, espirrar, de ir muitas vezes, de fazer força para fazer cocô,
já vem antes da gestação. Aí, na gestação, começa a piorar. Às vezes, tem mulheres que ficam mais constipadas, né? E aí que a gente vai observando que o fato de você já fazer força antes de engravidar para fazer o número 2, vai somando ao peso do bebê, que vai aumentando esse peso ao longo da gestação. Então, esse períneo bom para o parto, ele já não é tão bom, porque ele não foi cuidado antes da gestação e você não recebeu as orientações do que fazer. Às vezes, você até sabe do problema, mas você não sabe o que fazer. Por exemplo, uma dúvida comum do períneo na gestação é de que as mulheres não podem fazer exercício de contração do períneo na gestação, porque o períneo fica duro. E aí, se eu trabalhar muito exercício de contração do períneo, como é que vai nascer o bebê? E é nisso que a gente ressalta a importância da avaliação do fisioterapeuta. A gente consegue identificar nessa musculatura do períneo se ele é um bom períneo. O que é um períneo bom? É um períneo que sabe contrair, é um períneo que sabe relaxar também. Então, ao longo da gestação, é importante contrair o períneo, mas também saber relaxar entre uma contração e outra. Às vezes, o períneo é mais tenso, ele é mais duro, e aí ele não tem espaço para contrair. Porque se ele está mais tenso, ele está mais curto. E aí, quando ele contrai, ele não tem espaço para contrair, né? E aí ele não ganha força. Então, a gente fala que o períneo, a gente tem que equilibrar a tensão do músculo. E essa tensão do músculo, a gente chama de tônus. E como é que a gente vai saber se o períneo está bom de tensão? Comparando o períneo com a bochechinha e o nosso trapézio. Olha que dica. Aperta a bochechinha de vocês. Molinha, sem sorrir. Isso. Agora aperta o trapézio. Esse músculo aqui, ó, é o trapézio. É bem diferente, não é? Sente essa diferença? Então, essa é a dica. Olha, a gestante aí de 20 semanas vai poder avaliar o seu próprio períneo para saber se está bochechinha ou se está trapézio. Então, como é que você vai fazer essa avaliação? Você vai pegar um espelhinho e você vai olhar o seu períneo. Às vezes, a posição melhor para olhar é sentada no vaso sanitário mesmo. Você pega e olha ali, fica mais fácil. Né? Se essa posição não for muito fácil, você pode ficar em pé, né? Aí você coloca um pé um pouquinho mais, um pé de uma perna mais alta, ou apoia em algum degrau, algum banquinho, ou às vezes até no lixo do banheiro mesmo, né? Para uma perna ficar mais alta, aí você consegue olhar com o espelhinho a sua vulva. Tem muitas mulheres que têm até um negócio assim. Elas chegam falando para mim, nossa, eu não consigo nem me olhar direito. Quanto mais me tocar. Né? E eu sempre falo, olha, antes do fisioterapeuta, eu, Liris, quando atendo a paciente, não gosto de tocar o períneo da mulher porque ela não se tocou ainda. Então, um períneo bom para o parto é um períneo que a mulher começa a ter uma relação com essa região íntima. Primeiro, tocar essa pele que divide a vagina do ânus. Aperta ali, ó, e você vai, pressiona durante um tempo, no sentido para dentro, para cima. Aí você vai ver se aquela pele, ela vai para dentro e volta ou ela resiste à sua pressão. Se você tem dor quando você pressiona. E aí depois você vai para a região da vulva, dos grandes lábios, né? Os lábios lá que envolvem a região da vagina, né? O clítoris. E você vai passar a mão apertando um pouquinho ali para sentir se está bochechinha, se está trapézio, se tem os pontinhos de tensão quando você estiver tocando a região.
Como que observa esses pontinhos de tensão? Se você pegar aqui no seu trapézio, você vai apertando, massageando, pode ser que você sinta que tem os pontinhos de tensão. A mesma coisa lá, às vezes a gente sente que o músculo está mais tenso, mas que tem uns pontinhos que ele é mais doloridinho, que ele é mais tenso, que dá mais desconforto. Depois de tocar a região da vulva, você vai tocar a entrada da vagina. Aí você vai colocar primeiro um dedo. Aí você coloca um dedo na região da entradinha da vagina, a gente compara aqui, ó, com essa região da mão. Então, você vai tocar aqui, olha, pode tocar no seu dedo, estica bem o seu dedo, isso. Quando você estica bem, faz resistência à sua pressão. Se você relaxa, você sente que tem flexibilidade. Então, primeiro você coloca um dedo dentro da vagina e sente se tem essa flexibilidade. Aí depois você vai colocar o outro. Aí depois você vai fazer um movimento de U na abertura da vagina. Esse movimento de U, você vai sentindo como é que é essa região. Se tem algum pontinho que dói, se tiver algum pontinho que dói, você aperta aquele pontinho e você percebe se naquele pontinho dói mais, quando você fica apertando, ou se alivia a dor. Será que traz uma sensação de queimação, de desconforto, quando você está apertando? Né? Aí você vai colocar o dedo um pouquinho mais para dentro. E aí você vai perceber que seu dedo desce. Seu dedo desceu porque essa região mais externa do seu períneo, dos seus músculos do assoalho pélvico, é por onde o bebê vai passar no finalzinho do trabalho de parto, no expulsivo. E é essa região do nosso períneo que a gente vai ter que ter mais elasticidade para que esse períneo possa estar mais íntegro para o parto. Mas essa integridade do períneo começa antes do momento do parto, com você se conhecendo, com você sabendo como funciona, sabendo se você tem alguns sintomas de urina, de cocô, sabendo tocar. O períneo íntegro já começa antes desse parto. Certo? Tudo bem? Né? E aí, depois que você toca e faz esse movimento de U, você vai tentar prender o xixi e você vai sentir com o seu dedo dentro da vagina se a vagina aperta seu dedo. E você vai sentir se você consegue apertar seu dedo, pensando em prender o xixi e depois pensa em prender o cocô. E sente a diferença. Aí você já sabe se você sabe apertar lá embaixo, se você sabe prender o xixi e soltar, prender o xixi e soltar. Se quando você prende o cocô, você sente uma sensação diferente no seu dedo. Normalmente, do xixi, você sente mais rápido. Prende o xixi e solta, prende o xixi e solta, prende o xixi e solta. E o prender o cocô, prende o cocô e segura um pouquinho mais de tempo. Você vai perceber que o músculo não vai tão forte para prender o cocô, mas que você consegue segurar mais tempo. Mas às vezes sente uma diferença quando você tocar. É super importante isso, você se olhar, se tocar, para se conhecer, certo? E aí, o que a fisioterapia vai fazer nesse períneo, para o períneo ficar íntegro no parto? Essa parte de educação da mulher, da gestante, isso vem em primeiro lugar. Então, sempre quando uma paciente procura a gente, seja ela gestante ou não, a gente tem que informar e tem que orientar sobre o que é essa região, como funciona, quais são os problemas que afetam a região. Depois, a gente vai trazendo as orientações e ensinar que a mulher possa se tocar. Para que na avaliação do fisioterapeuta, imagina assim, se você se toca, depois você chega na avaliação do físio e você vai me falar, olha, eu senti aqui que é meio durinho, uma sensação meio de dor, e aí, eu senti que estava molinho. Às vezes, isso, na hora de eu avaliar, eu vou falar, nossa,
Você achou que estava molinho, mas na verdade está durinho, né? Ah, você tem aqui um pontinho de tensão? Aí a pessoa fala assim, nossa, eu não senti nada disso quando eu toquei. Porque, claro, a mão do fisioterapeuta é uma mão que procura o problema, né? Mas não é para que você tenha problema, é só para que a gente possa melhorar. Então, às vezes, a gente percebe, quando a gente passa para a mulher se tocar, que ela vai entrar em contato com uma região que às vezes ela nem consegue olhar. Às vezes é a primeira vez que ela vai tocar essa região com o intuito de se descobrir. Porque às vezes ela toca ali na relação sexual, mas é um toque diferente. Né? Deixa eu ver como é que é meu corpo. Tem muita mulher que descobre isso na gestação. E é isso que muda para o resto da vida. Porque o momento do parto é um momento único. Aquele momento. Mas essa transformação que acontece no ser mulher, quando você reconhece a região do períneo, isso muda para a vida, né, Sandra? Perfeito, Liris, isso mesmo. Isso mesmo, e o que a Liris está colocando lindamente, que aula linda, que incrível, me fez lembrar de uma avaliação que eu fiz numa ginecologista, e ela fez colocar o espéculo, e ela me colocou o espelhinho, e ela fez eu olhar para o meu... Mas foi tão legal isso, não foi só uma coisa de olha o espelhinho e tal, foi uma participação tão bacana, assim, que fez uma diferença tão grande, né? E como a gente não está acostumado realmente a fazer essa exploração da nossa vulva, do nosso períneo, a gente não olha, a mulher não olha, o homem olha, né? Olha, um olha para o pênis do outro, tá, mas a gente não tem esse hábito, esse costume mesmo. E é assim, às vezes na gestação é uma oportunidade mesmo da gente fazer isso. E é para a vida toda. E assim, se falando de trabalho de parto, isso é que vai fazer diferença. Esse olhar, essa observação, esse autoconhecimento. O ideal é o período. Pode falar. Pode falar, você. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu até dar uma olhadinha, a Sandra me ajuda, né? Olha, a Carla falando que molhou a ponto de incomodar, ela não é gestante, mas está assim, é muito triste. Mesmo a bexiga não estando cheia, né? A vulva muda muito na gestação, exatamente. A vulva muda porque o peso do bebê faz com que o sangue fique mais acumulado ali. Além disso, tem todos os hormônios da gestação que vão mudando a vulva também. Mas essa vulva mais gordinha, mais irrigada, isso é bom para o parto, viu? Né? O fato dessa vulva estar mais irrigada de sangue já é um bom sinal para que esse períneo ele funcione melhor para o parto, tá? O ideal é o períneo estar mais parecido com bochecha ou com trapézio, com bochecha. Mas não uma bochecha flácida, uma bochecha de uma tensão normal. O períneo tenso, quando o períneo está trapézio, está tenso, a gente tem que fazer a massagem e ir soltando esse períneo. Então, só que a massagem na gestação, a gente toma um certo cuidado, porque uma coisa é você se tocar e ir soltando de leve. Isso não tem contraindicação. A massagem do fisioterapeuta, o que acontece? Às vezes o nosso toque ele é um toque mais profundo, é uma massagem mais profunda, mais densa. E aí isso a gente deixa para fazer mais para o final da gestação. Mas você tocar o seu períneo, aquela região que divide a vagina do ânus, e ir massageando, deslizando o dedo, colocando o dedo nessa entradinha da vagina, fazendo esse movimento de para ficar mais molinho, caso ele esteja tenso, isso é muito bom, né? Então, é importante que você se toque e que você vá descobrindo essas pressões da sua mão para ir soltando essas tensões do seu períneo, caso você encontre a tensão nele.
E a gente diminui a tensão do períneo primeiro, fazendo massagem. Tem alguns exercícios de respiração, de movimentação, que a gente já trabalhou em várias aulas, né, do Grávida em Movimento, e a Sandra está com essa oficina, que vai acontecer no sábado à tarde, agora, dia 26, que é a caminho do parto, que justamente para aliviar com a movimentação, a respiração, a tensão não só do períneo, mas dos músculos tensos da pelve. Tá? A Carla tá pedindo para eu repetir, né? Deixa eu só ver aqui. Repete para mim, por favor, porque é melhor que esteja parecido com a bochecha, porque se é um tônus melhor. Porque o que acontece? O do trapézio é muito tenso. Um períneo tenso, ele não vai ser flexível para o parto. Então, esse períneo, quando ele está mais bochechinha, ele tem mais condição de ser elástico. Porque você imagina, um músculo que está tenso, eu vou alongando, essa tensão não deixa o músculo alongar, ela segura o alongamento do músculo. Então, quando eu tenho um músculo mais relaxado, é aí que ele vai ganhando essa elasticidade. Entendeu? Certo? E aí, uma coisa super importante para o trabalho de um períneo saudável para o parto. Então, ter a consciência dessa região, saber perceber a contração. E aí, a gente sempre orienta que para fazer a contração do períneo, o ideal é que você esteja com a sua coluna retinha, que você sinta os ossinhos do bumbum quando você senta. Então, toca o ossinho do lado direito do bumbum, que você sente quando você senta. Toca o ossinho do lado esquerdo. Dá uma puxadinha na aba do bumbum de um lado para o outro, para sentir bem os ossinhos do bumbum, bem firmes. Aí, quando você vai para frente, quando você vai para trás, você sente esses ossinhos bem firmes. Aí, a partir, né, do ponto mais pontudinho dos seus isquios, você deixa a sua coluna bem retinha. Quando você está com a sua coluna retinha, fecha os olhos, sente os ossinhos e deixa a coluna bem retinha. Vamos lá. Tati, pode treinar. Isso. Coluna bem retinha. Fecha os olhinhos e sente como é que está a região da sua vagina e do ânus. Agora, larga a sua postura. Solta a postura. Deixa a postura lá. Percebeu que alguma coisa foi embora? Parece que soltou, que abriu. Quando você vai para a postura, a sensação que dá é que só de trazer a postura já fecha lá embaixo. E aí, na postura retinha, é que a gente vai trabalhar a contração do períneo. Então, você pensa em prender o xixi e soltar. Prender o xixi e soltar. Prender o xixi e soltar. Prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende, solta. Sentiu o músculo mexer? Agora pense em prender o cocô. Pensa em prender o cocô, já é um músculo um pouquinho diferente, mas você consegue segurar mais tempo. O prender o cocô é sempre mais lento, e aí você demora mais tempo para relaxar também. Então, você vai tocar o seu períneo para ver se está bochechinha, está trapézio, vai criar uma relação de amor com o seu períneo, vai acariciá-lo, massageá-lo, para deixar ele mais flexível. Depois, você vai treinar essa percepção da contração do períneo, né? De prender o xixi, de prender o cocô, para você sentir se você consegue fechar. Será que você consegue sentir que fecha mesmo a vagina? Ou que os músculos, além de fechar, eles sobem? Ou se você sente que você quase não movimenta lá embaixo. Então, um períneo bom para o parto é um períneo que sabe contrair, que sabe relaxar, que tem uma tensão mais equilibrada para poder se alongar, né? Então, quando a gente pensa em períneo íntegro, a gente vai pensar justamente que conhecer o períneo, ter a informação e as orientações, já traz integridade para o seu períneo no parto.
né? Fazer as massagens, o treinamento das contrações, vai ter um períneo melhor para o parto. E a última dica, que é a dica assim, plus, né, Sandra? Aqui, a que ajuda todas as mulheres a já começar a treinar para o parto, é a posição para fazer o número 2. Então, a posição de evacuar, ela ajuda você não fazer força para fazer cocô. Olha só. Então, quer dizer que tem uma posição melhor para evacuar, da mesma forma que tem uma posição um pouco melhor, para você parir, né? Então, é claro que você que vai escolher a sua posição de parto. Pelo menos deveria ser assim, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, para você fazer cocô melhor, se você inclinar o corpo para frente na hora de fazer cocô, colocando o cotovelo no joelho, os ossinhos já abrem. Quando os ossinhos abrem nessa posição, tem espaço para sair o cocô. Então, você imagina a mulher parir, deitada na cama, sem esse movimento do ossinho do bumbum, o ossinho do bumbum fechado. Porque como é que a mulher fica na posição ginecológica? Com as pernas lá em cima, apoiadas, e com esse osso do sacro, que a gente chama, que é aqui atrás, apoiados na cama. Como é que você vai abrir a pelve para ter passagem para o bebê? Até para fazer cocô nessa posição é difícil, né? Se você estiver deitado. Então, para você fazer cocô, quando você inclina para frente, você já tem uma noção de que abre a passagem lá de baixo, que abrem os ossinhos, que tem espaço, que parece que, nossa, está alongando, está esticando. Se você se concentrar, você consegue perceber que quando você vai para frente, você tem essa sensação de abertura. E aí, quando a mulher, por exemplo, se a gente pudesse fazer o número 2 na posição de cócoras, com certeza saía mais fácil. Só que como a gente tem que sentar no vaso não favorece essa posição, porque o seu pé fica no chão. Aí o que a gente faz? O cocócoras, que é você pegar um banquinho, alguma coisa que você apoie os seus pés e deixa o seu joelho mais alto na hora de fazer o número 2. E aí você inclina o corpo para frente, mas não pode levantar o joelho e ficar com o corpo lá para trás, porque aí não tem passagem do mesmo jeito. Então você tem que ir para frente e levantar os pezinhos. Isso abre o espaço para sair o cocô. Aí você já começa a pensar, por isso que a posição de cócoras pode ser uma posição melhor do que ficar deitada para parir. Porque a posição de cócoras, né? Às vezes, naquela banqueta de parto, né? Você fica numa posição que o joelho fica um pouquinho mais alto, né? Mas às vezes ela limita um pouco a sua movimentação. Mas se você puder, nesse período de preparação para o parto, sentar na banqueta de parto para sentir no seu corpo como é sentar na banqueta. Olha só, pelo menos ter experiência de sentar na banqueta. A gente faz muito isso, né, Sandra? Nesse período de preparação para o parto. Né? Posso só falar um pitaquinho aqui sobre xixi e cocô? Pode, claro. Eu falo para as minhas gestantes que a hora de fazer xixi, a hora de fazer cocô é uma grande oportunidade. Aproveitem a hora de fazer xixi e cocô, porque a gente está falando de contrair e relaxar, né? De saber sobre contrair e relaxar, e que isso vai trazer a percepção necessária para que você, na hora do parto, saiba o que é relaxar. Como que eu relaxo enquanto está passando o bebê, né? E quando a gente está no nosso cotidiano, algo ali em nós está aprendendo para você não deixar o xixi sair, né? Então, assim, nem o cocô. Então, você precisa relaxar alguma coisa ali quando você está fazendo xixi ou quando você está fazendo cocô, certo? Então, é o momento em que você vai observar o seu períneo no eu relaxo, eu solto, eu deixo. E se você perceber o cocô, você sente até um puxozinho. Não precisa fazer força, só na respiração. Uma outra dica é tirar a calça toda, tá? Porque às vezes a gente, né, não tira, se fica presa aqui, né, assim,
para abrir bem as pernas, e aí você fazer o movimento de inclinação para frente. Inclinar para frente, apoiando aqui ou apoiando aqui, relaxando lá mais o períneo. Tem bastante pergunta aí, Liris. Eu vou olhar as perguntas, tá? A fisioterapia pode ajudar no caso de hemorroidas? Tive uma crise agora, estou com 27 semanas, estou preocupada com o parto. No meu primeiro parto, tive boa experiência na preparação do períneo e não tive nenhuma laceração. Agora estou me preparando novamente, mas me preocupa hemorroidas. Iris, quer responder? De hemorroida, eu sempre falo assim, se você puder fazer isso que a Sandra falou, dessa experiência na gestação, não forçar para fazer cocô, né, vai te ajudar na hemorroida e vai te ajudar na hora do parto. A gente, na gestação, quando começa com a hemorroida, dificilmente a gente consegue fazer esse retorno da hemorroida, tá? Porque tem o peso do bebê que não deixa o sangue voltar. Porque o que é hemorroida? É uma variz, são varizes que dilatam na região anorretal. Então, sempre quando você vai fazer o número 2, que você senta no vaso e fica lá até sair o cocô, pensa que, assim, é mais sangue que desce para a região pélvica, para a região dessas varizes e dilata mais e o períneo fica mais tenso. Se eu me posiciono corretamente para fazer o número 2, eu não preciso ficar sentada no vaso muito tempo, tá? Porque aí, o que acontece? Se eu vou lá, inclino o corpo para frente, eu já relaxo, já me dá vontade de fazer cocô. Eu sempre falo que, assim, se você sente aqui o cocô está mais ressecado, fica um pouquinho na posição de cócoras. Só de você pode até ficar na posição de cócoras, encostando as costas na parede. Só de você ficar nessa posição e você deixar a respiração chegar lá no seu períneo, daqui a pouco dá vontade de você fazer cocô. Aí você vai para o vaso, se posiciona e deixa o cocô sair sem fazer força. A gente vai treinando, relaxar o períneo na hora de fazer cocô, e essa experiência vai melhorando a questão de você não fazer força, tá? E de, na hora do parto, também entender que precisar abrir e não empurrar. Porque a gente não faz força para fazer cocô. Essa força que a gente chama é de puxo. Ela é natural do corpo, é um reflexo que acontece. O bebê vai descendo e o corpo vai contraindo e empurrando o bebê. O útero vai contraindo, tudo ali está preparado para esse reflexo do expulsivo. Se você faz uma força para o bebê nascer, essa força pode não ter interferência no útero, não vai ajudar. Às vezes vai até atrapalhar, porque se você faz uma força que não é o momento da força, que não é de puxo, esse períneo ele fecha. E quando você faz cocô, se você aprende a relaxar, você vai perceber que quando você faz força, o períneo não relaxa, ele tensiona. Então, essa experiência na hora de fazer o número 2 é uma baita experiência para o momento do parto. Expliquei de um jeito muito difícil? Por favor, falem. Tá lindo. Explicou super bem. Super gostoso ouvir. É bom ouvir, né? É bom. Eu trouxe o Epinô aqui. Você não vai falar do Epinô? Isso, vou deixar para você falar um pouquinho do Epinô. Então, aí a Sandra vai finalizar a oficina de hoje falando do Epinô, né? Que aí realmente ela vai conduzir a questão falando da integridade do períneo, como que a gente tem essa visão do períneo íntegro, com o Epinô, com a massagem, né? E eu deixei também lá nas mensagens mais informações do curso que vai acontecer no sábado à tarde. E aí tem o link lá do Bit.ly, que já cai direto para a Júlia, que faz as inscrições, passa mais informações para vocês também, tá? Eu também não senti o tempo passar, voou. Quando eu olhei, já 10 para 7. Então, Sandra, pode tocar aí e falar do Epinô. Tá. Então, para quem não conhece, ou ouviu falar e nunca viu, esse aqui é o Epinô. Então, aqui a gente tem um manômetro,
que é um medidor de pressão, e a gente tem o balãozinho, que é esse balãozinho aqui, que se a gente fecha essa válvula aqui, né, a gente vai insuflando o Epinô e ele vai enchendo. E ele vai enchendo. Calma, não fiquem assustadas, tá? Esse aqui vai enchendo. Então, para que serve o Epinô? Para que a gente usa, né? Eu acho que eu e a Liris, a gente tem muito essa visão de ser uma ferramenta de percepção corporal. Então, o Epinô, ele vai trazer o quê? Uma percepção ali dentro da vagina, de expansão, né? E, assim, vai alongar a vagina também? Vai, pode alongar também, porque quando a gente, né, expande, você está fazendo um estiramento dos músculos, da pele, da mucosa ali. Mas a gente vai fazer isso com muita gentileza e no intuito de quê? De trazer a percepção dessa sensação de ter algo expandido ali. E na sensação de ter algo expandido ali, como que é a minha respiração? Como que é quando eu movimento? Então, eu, por exemplo, gosto de trabalhar com o Epinô primeiro só nessa sensação, né? Vai sentindo como é que é lá dentro, depois vai sentindo a respiração, como é que a respiração atua lá dentro. Será que você, quando expira, sente o Epinô lá dentro? E quando você inspira e bloqueia, você sente o Epinô lá na vagina? Como que é? E aí a gente vai fazer um trabalho de simulação do expulsivo. Então, como que o que eu preciso fazer, né, para expulsar o Epinô? Então, como que eu empurro com a minha respiração, que é uma respiração que vai partir do diafragma e não do reto abdominal, então a gente precisa também criar uma consciência dessa musculatura, né, dos transversos superiores aqui, então vai partir daqui de cima. Por quê, gente? A Liris falou do puxo espontâneo, né? Mas tem vezes que muitas mulheres, a grande maioria, toma analgesia, e aí você não vai ter o puxo espontâneo. Você vai ter que saber sobre a sua respiração, não saber sobre o seu períneo e sobre a respiração. E aí você vai trabalhando, né? E eu gosto de trabalhar nas diversas posições. Em decúbito dorsal, depois de lateral, vira de lado. E aí, quando vira de lado, como é que é movimentar a pelve? O que a gente sente, né? Então, é um trabalho de percepção sensorial mesmo, ali daquela região. E o Epinô vai ser um instrumento para isso, né? Aí, depois, nos 4 apoios, e numa posição de semi-ajoelhada, e em pé. São todas as posições que você pode trabalhar o expulsivo. Tem gente chegando agora, será que errou a hora? Então, assim, o Epinô não é para você expandir e fazer né, a vagina ficar alongada, né? Nada disso. Eu não uso assim, tá, gente? Eu não gosto de usar assim. Mas sim, a gente vai encontrando os limites ali. E para a mulher ter a sensação, é muito bacana, porque na hora ela não cria uma expectativa tão assim difícil, né? Como é que vai ser expandir a vagina, a cabeça de um bebê? Né? Eu sei um pouco sobre isso. Eu conheço essa sensação. E conhecer essa sensação já vai dar uma tranquilidade melhor e assim que eu acredito que possa ajudar o Epinô nesse sentido. A partir da 34ª semana, né, eu começo, não antes, mas eu começo antes fazendo todo esse trabalho que a Liris falou. Né? Como é que é teu períneo? Aí a gente tem vários outros exercícios. Eu trabalho com bolinhas às vezes no banquinho com a toalhinha, enfim, eu tenho diversos jeitos de também acessar essa região do períneo, né? Para a gente chegar lá na hora do Epinô, você já tem conhecimento. Então, a gente vai falar, contrai, relaxa, eu sei, né? Porque, às vezes, olha, lá no parto, o que é difícil? É difícil você... o que a gente encontra, né? Como é que é o cenário? Uma mulher
que está lá, né, com o bebê lá embaixo, com muitas sensações, elas relatam assim para a gente, nossa, tem uma bola de basquete, um coco saindo, porque é uma sensação muito poderosa. E aí fica toda a equipe assim, vai, faz força, né? E às vezes nesse faz força e relaxa, como é que eu faço isso? Como é que eu faço força e relaxo, né? Então, assim, vamos aprender antes sobre a nossa respiração. Não existe uma respiração específica, mas existe o eu sei sobre a minha respiração e sobre relaxar na hora que está passando um Epinô, o bebê lá, né? Você treina com o Epinô fazer isso. Então, na verdade, é um treino de relaxamento na hora que está passando o Epinô ali. E aí, ele para a gente, né, Sandra, ele é uma ferramenta proprioceptiva que vai ajudar a mulher a não ter essa tensão no momento do parto. E o que a gente fala? Períneo íntegro é um períneo que começa um trabalho na gestação, que tem boas condições para ter elasticidade e boas condições de contração, porque essas contrações que a gente faz ao longo da gestação mantém o períneo bom, para que quando o bebê ficar com a cabecinha no períneo, e o períneo está bom, o bebê não abala o seu períneo, porque quando o períneo está fraco e a cabecinha do bebê empurra o períneo, ele faz esse movimento com o queixo. E aí, o que acontece? O narizinho do bebê e a posição vai ficar mais difícil no expulsivo, e isso pode lacerar. Então, o períneo bom, que não lacera, é um períneo que contrai bem, que relaxa bem, que tem uma boa elasticidade para que ele deforme e volte, como um elástico mesmo. Quando você puxa o elástico, ele vai alongando. Quando você larga, ele volta. E a gente quer o períneo bom assim. É claro que a mulher sempre pariu e muitas vezes não é tão normal assim ter lacerações graves, né? As lacerações graves, elas não acontecem em todo parto. Mesmo quando tem uma laceração, às vezes é uma laceração mais superficial, né? O que a episiotomia faz é que aí o médico sabe aonde corta. Só que epísio é uma lesão profunda no seu períneo. E a gente faz esse trabalho para que evite a epísio, para que a mulher tenha um controle ali, sem que seja racional, que ela passe pelo treino para que ali seja automático, ela não precise pensar, e a sensação do parto não assuste, tá? Essa sensação de queimação, do peso do bebê, isso não assuste. Com relação à hemorroida, isso não é uma contraindicação de parto normal, tá? O importante é, se você está com hemorroida agora, com 27 semanas, vai treinando a posição correta para você evacuar e de não fazer força. Isso é o mais importante, mas não deve ser uma preocupação na hora do parto. Hemorroida não é contraindicação de parto normal, tá? Isso é importante também. E aí, olha só, esse trabalho do Epinô, com quantas semanas a gente começa? De verdade, do fundo do meu coração, eu só faço quando o médico permite. Por quê? Porque eu já tive problemas com médicos que não têm esse conceito do trabalho do Epinô. Então, tem pacientes que às vezes eu vou fazer de 35, 36 semanas para ela ter uma experiênciazinha. Porque pode acontecer, às vezes, tem mulheres que têm vasinhos mais superficiais, pode sangrar um pouquinho, não é que lacerou, nada disso, né? Mas cada períneo é diferente. E se a gente, como fisioterapeuta, não tiver um suporte de um médico que dê segurança, que conheça o nosso trabalho, eu evito fazer o Epinô também, tá? Então, por exemplo, tem médico que já encaminha para mim para fazer avaliação com 20 semanas, 20 e poucas semanas, porque aí faço avaliação, já passo orientações. Quando a mulher voltar de 28, 30 semanas e começar um trabalho mais efetivo de períneo, ela já vai ter conhecido o períneo dela, porque ela passou antes. E aí, dependendo, eu começo o Epinô com 30 semanas. Mas não é um Epinô para alongar, para abrir, nada disso. É um Epinô para você se acostumar com a sensação de colocar ele,
do que é. Eu falo que o hipnô é um pênis, é um pinto, mas que você vai saber aonde você coloca, quando que fica um pouco para dentro, quando que fica muito para fora, né? A posição correta, se conhecer na vagina, sentir essa sensação de queimação quando a gente coloca o hipnô, muito fraquinha, de você ir percebendo, tentando outras posições para perceber também como coloca, mas isso vai depender de cada gestante. Então, é isso que é importante a gente orientar, né, Sam? Isso, você falou uma coisa super importante, que às vezes é criar uma expectativa em cima do hipnô, em cima de todo esse trabalho, e aí, puxa, foi uma cesariana, né? Ou então, puxa, sei lá, teve uma laceração, né? E a gente não ter medo das lacerações, elas acontecem, né? Quando a gente tem a percepção do períneo, a chance maior de não ter uma grande laceração, e não fazer desse trabalho o foco num períneo íntegro, num parto XPTO. É assim, você está cuidando do seu períneo, você está cuidando do seu períneo agora no parto, para depois também, porque depois, quando o bebê passou e distendeu bastante a musculatura, você vai poder perceber a volta. Como é que eu volto? E aí? Acorda, períneo, como que é? O que era mesmo? Eu não sabia nem contrair, agora como é que eu vou contrair? Como é que eu vou acionar ele de novo, né? Então, a gente está cuidando do períneo e não fazendo foco muito grande, mas as mulheres fazem, viu? Isso é difícil, é complicado isso. E em relação ao obstetra também, eu acho bem importante o que você falou também. A gente precisa desse apoio para poder, né, caminhar junto, porque senão um fala uma coisa, outro fala outra. Complicado. Prontinho, querida. É bem isso, complicado. né, Liris? Foi bom, É né? isso. Foi bom, passou muito rápido. Nossa, muito rápido. Eu disparei falar aqui, eu nem vi o tempo passar. Ela adora falar, gente, ela adora dar aula, falar, muito bom. Muito bom. A gente Bom, espera então, que vocês tenham gostado. sobre o curso, então, a Liris deixou uma mensagem lá no bate-papo, e vai ser no sábado. É um curso para gestantes, e quem quiser mais, fisioterapeutas que queiram ali, né, estar juntos, né, enfim, tendo essas informações de como passar para sua gestante também, né? São coisas também que a gente, às vezes, é legal também a gente abrir para essa participação também, mas ele é focado para gestantes, tá? Então é isso. Muito bom, então boa noite para vocês. Um finalzinho aí de quarta-feira, né? E quem for fazer a oficina, a gente se vê na oficina à tarde. Isso. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Até. Gente, eu estou tentando mandar uma mensagem e não vai. Aonde que vocês atendem? A gente atende junto, eu e a Sandra. A gente atende na região do Paraíso. Paraíso. Tá bom. Vai ter mais informação no outro curso, né? Isso, no curso, e também no link da inscrição para o curso, a Júlia também te passa informações, tá? Ela também sabe dos atendimentos da Sandra, e te passa o contato dela, o meu contato, aí a gente fica à sua disposição, tá bom? Tá bom, então. Obrigada, tá? Boa noite. Nada, boa noite. Boa noite. Ai, eu não sei sair. Você toca na tela e aí tem uma plaquinha sair.